Então, boa noite, pessoal. Aqui é a professora Gabriele, de literatura. Vamos, então, para mais uma aulinha de literatura da sexta-feira. Então, o que a gente vai ver hoje? A terceira geração, a terceira fase do modernismo, tá? Antes de iniciar a nossa aulinha, vou dar o recado que eu sempre dou, qualquer dúvida no e-mail, tá? Que tá aí no slide. E chama a gente, que a gente está sempre disponível para tirar qualquer dúvida necessária, tá bem? Vamos, então, relembrar a última aula, já que a gente teve umas férias aí de uma semaninha, e vamos refrescar a nossa memória para lembrar o que foi a segunda geração do modernismo. Quem aí lembra? Quem aí estava nessa aula, tá? Vamos ver, então. A segunda geração do modernismo veio concretizando a fase moderna, porque a primeira foi aquela coisa, né, aquele rebuliço de vamos trazer uma identidade para a nossa arte brasileira, vamos chocar, vamos, né, aquela coisa ali da primeira geração. E aí a segunda geração vem consolidando, tá? Quais eram as características, então, da segunda geração moderna? A influência do realismo e do romantismo, tá? Então, influência de movimentos passados, que apresentam o quê como característica? O nacionalismo, tá? Regionalismo também, universalismo. Apresentava também muito nas obras a realidade social, cultural e econômica daquele momento, tá? A gente tinha muito a valorização da cultura brasileira, devido o quê? A gente estar ainda consolidando e buscando a nossa identidade artística como povo, tá? Nessas obras também tinham influências da psicologia de Freud, tínhamos uma temática cotidiana e uma linguagem coloquial, o que vai mudar agora aqui na terceira geração, tá? E tínhamos o uso de versos livres e brancos, tá? O que muda de novo na terceira geração. O que será que vai acontecer agora, hein, nessa terceira geração? Os principais autores, só para a gente dar uma lembrada, então, José Américo de Almeida, tá? Graciliano Ramos, com Vidas Secas, importante obra, não sei porque que tá branco ali no slide, mas tá ali, é Vidas Secas. Jorge Amado, assim, fundamental para nossa literatura. O País do Carnaval, Cacau, Capitães de Areia, obras muito importantes, tá? Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, tá? Com 15, a Cecília com Batuque, Samba e Macumba, a Festa das Letras, a Viagem, e o Vinícius de Moraes, aquele da Bossa Nova, do É Pau, É Pedra, quem sabe, quem viveu sabe. Caminho para a Distância e Ariana a Mulher. As principais obras aí eu trouxe rapidinho para vocês, tá? Então, segunda geração, o que foi? Consolidação do modernismo brasileiro, identidade brasileira aqui, então, consolidada na nossa literatura e na nossa arte, tá? Então, o que a gente tinha? A primeira fase do modernismo, ela é conhecida como a de ruptura ou heróica, tá? A segunda fase é conhecida como a psicológica e a terceira fase como social e introspectiva. Por que será, né, que é introspectiva, tá? Boa noite, Pedro. Aí o Pedro nos comentários é o nosso monitor de literatura, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida aqui no chat, só chamar ele aqui também com as dúvidas, que ele vai estar atendendo todo mundo enquanto eu dou a aula, caso necessário. Então, pode chamar. Qualquer dúvida, fala aí. Então, vamos lá para o nosso modernismo de terceira geração, que foi conhecido também como a fase de 45, a geração de 45. Tá? Porque iniciou ali em 45. E para a gente entender um pouco do que foi essa literatura, vamos ver, então, o contexto histórico, tá? Alguns estudiosos da literatura, críticos literários, dizem que a terceira fase do modernismo foi até 60, mas foi consolidada lá, concluída em 80.
e outros dizem que vem até os dias atuais. Mas são discussões da crítica literária, tá? Que não vai cair no Enem, então não tem como se preocupar com isso, tá? Então vamos ver o nosso contexto histórico. O que estava acontecendo aí no mundo, no Brasil? No mundo, estava acontecendo, então, o final da Segunda Guerra Mundial, o fim da ditadura do Vargas, do Estado Novo. Então, 45 foi ali um momento que apareceu nas artes de calmaria até, sabe? Porque estava baixando, estava dando uma baixada naquela loucura toda que estava acontecendo até o momento, tá? Que era a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, tivemos a redemocratização do Brasil. Em 47, a gente teve o início da Guerra Fria, e lá em 64, a ditadura militar, que aparece em muitas das obras da nossa terceira geração do modernismo, tá? Que os autores sofriam censura complicado aí, esse momento que se viveu aqui no Brasil e mundialmente, né? Porque a censura foi absurda, e uma ditadura militar não é nada fácil, né? Todos conhecem essa história, e foi um momento muito complicado para todos, e principalmente para os autores, né? E para os artistas dessa época, tá? Então vamos ver as características da terceira fase modernista, tá? O que a gente tinha? Uma literatura de instrumento, tá? Aparecia muito regionalismo na escrita, um regionalismo universal, aquele personagem característico de uma região, mas com preocupações e necessidades universais, tá? Apareciam muitos problemas sociais dentro dessas obras, e dentro do regionalismo desses personagens tinham problemas sociais, tá? Como a miséria, os problemas brasileiros, beleza? Eles buscavam também a verossimilhança, então, ser coerente e real com o que realmente acontece. Tinham tendências intimistas, tá? Que o intimismo é aquilo de trabalhar com o íntimo do personagem, tá? A todo tempo que você lê uma obra, tu percebe os sentimentos ali daquele personagem, tá? Ele expressa os sentimentos. Tínhamos também um retorno à forma poética, tá? Que é contrário ali à segunda fase. A gente volta a valorizar a métrica e a rima, tá? Volta aquela coisa regrada. Tínhamos também a metalinguagem. O que é a metalinguagem? Quem aí sabe o que é a metalinguagem? É quando a gente usa da língua para falar da língua. Então, muitos poetas dessa fase, eles usavam da poesia para falar de poesia, tá? E, enfim, para falar da língua. Na poesia, então, da terceira geração, a gente tinha uma exploração da alma humana. Também tínhamos introspecção, muita emoção, reflexão com o ser humano, aparecia muita sensibilidade, musicalidade, tá? Conflitos pessoais do indivíduo. Isso é uma característica muito forte aí da Clarice, tá? Valorização do psicológico. A Clarice é uma das principais autoras que a gente vai ver hoje, tá? Então, a terceira geração, ela é dividida entre prosa moderna e poesia moderna, tá? E dentro da prosa, a gente tem a prosa urbana, tá? Que a principal característica aí da prosa urbana é a ambientação nos espaços da cidade, tá? O espaço agrário, o campo. E a principal autora aí da prosa urbana é a Lígia Fagundes, tá? Que eu não consegui trazer ela hoje, mas a gente pode dar uma atenção maior para ela em outro momento. Mas ela é a que trabalha mais com a prosa urbana, tá bem? Tínhamos também, dentro da prosa moderna, a prosa regionalista, que aí se destaca o Guimarães Rosa,
que é o quê? Trabalhar a prosa regionalista, quando tu trabalha aquele estereótipo de personagem da vida agrária, que fala uma língua mais coloquial, que tem traços regionalistas na sua fala, por exemplo, os retirantes, os nordestinos, tá? Na nossa prosa intimista, quem se destaca é a Clarice e a Lígia também, tá? Mas principalmente a Clarice, que é aquela coisa que vamos trabalhar um pouquinho mais pro final da aula, mas é uma literatura que conhece o seu personagem e trabalha com o psicológico, tá? A exploração de temas humanos e íntimo do psicológico e do que é subjetivo, tá? Então, são as principais autoras aí da prosa intimista. Vamos então para a nossa poesia moderna, que traz um retorno às características parnasianas. Vocês lembram lá daquela aula de parnasianismo, aquela coisa da métrica, da rima, da regra, da norma culta, tá? Então, aqui na poesia moderna, a gente tem essa volta lá ao passado do parnasiano, mas agora com uma identidade nossa, tá? Eles tinham uma forte preocupação estética, então buscavam a perfeição das suas poesias, tá? E faziam o culto à forma. Eles eram chamados de neoparnasianos, né? Os novos parnasianos. Aí os principais autores que a gente tem é o João Cabral de Melo Neto, a Clarice, o Guimarães Rosa, que eu já falei, o Ariano Suassuna e a Lígia Fagundes, tá? Os principais poetas desse momento. Agora vamos dar uma olhada, então, nos nossos principais autores, que eu separei 3, para a gente conhecer e ver uns trechos de algumas obras e poesias, tá? E depois vamos fazer 2 questões do Enem, tá? Que já aconteceram, de 2013 e 2011 eu trouxe. Então vamos lá. Nosso primeiro autor, o João Cabral de Melo Neto, tá? Que viveu de 1920 a 1999. Tá? O cara é recente. Aqui começam a aparecer autores atuais, contemporâneos, tá? As principais obras dele, então, foram Pedra do Sono, de 42, O Engenheiro, de 45, e Morte e Vida Severina, de 55, que, assim, a principal obra dele já foi leitura obrigatória em alguns vestibulares, tá? E retrata aí a vida dos severinos, tá? Então, quais as características do João Cabral de Melo Neto? O que ele fazia? A exaltação das formas perfeitas. Então, aquela coisa ali do parnasianismo, do neoparnasiano, né? E ele é, inclusive, reconhecido e chamado de engenheiro das palavras, porque ele trabalhava com essa coisa da perfeição, tá? Ele jogava com isso e trabalhava com uma métrica perfeita, ele buscava as palavras perfeitas, tá? Nas poesias e nas obras dele. Ele também trazia uma crítica social, né? Porque o modernismo, ele é um movimento, né, que traz muita crítica social. Ele também tinha uma obra racional e usava da metalinguagem, que é o fazer literário. Fazia poesias para falar de poesias, tá? Para falar da língua. Essa aí é a metalinguagem, tá, pessoal? Então, vamos ver um trecho da Morte e Vida Severina. Tomar uma água, porque eu tô ficando rouca. Então, como eu já tinha falado, a obra foi publicada em 1955, tá? E a obra retrata a saga de um retirante nordestino, tá? Que sai do sertão e vai em direção ao sudeste do Brasil para buscar melhores condições de vida. E isso acontecia muito, e ainda acontece, né? O pessoal do Nordeste vir ou ir para outros lugares buscando melhores condições
fugindo da seca, né? Buscando água, indo para o litoral. É uma realidade que existe até hoje, né? Então, vamos lá ver um trecho. É só um trecho que eu trouxe, porque esse poema é enorme, tá? O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia? Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, o do finado Zacarias. Mas isso diz pouco. Há muito na freguesia. Por mais que de um coronel que se chamou Zacarias, quase um trava-língua, e que foi mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, vossas senhorias. Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Viu, então, como é aí o poema do João Cabral de Melo Neto? Ele trabalha com a forma, com a métrica e com a língua, com a norma culta, né, da língua. É uma norma muito culta. E é uma poesia bonita, né? O engenheiro das palavras, ele dá o próprio nome, o engenheiro das palavras. Tá? Vamos então para o nosso próximo. Eu trouxe mais um. Vamos ler então. A educação pela pedra. Vamos ver. Uma educação pela pedra, por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la. Captar sua voz inefática, impessoal. Pela de dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir, a ser maleada. E de poética, sua camadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, e de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de fora para dentro, não, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença estranha à alma. Então aqui ele fala ali sobre a educação lá do sertão, tá? Uma reflexão, então aí uma crítica social novamente. Tá? Só trouxe aí para a gente conhecer como era, então, o engenheiro das palavras. Lembrem dele que ele cai no vestibular, hein? Tem alguma dúvida? Podem mandando. Nosso próximo autorzinho é o Guimarães Rosa, tá? Que viveu de 1908 e nasceu em 1908 e viveu até 1967, tá? Então, quais as principais obras dele? Eu não sei porque fica assim mais claro quando eu salvo. Sagarana, tá? Que é uma das principais obras dele, de 46. Corpo de Baile, de 56. Grande Sertão Veredas, que é a principal obra dele, tá? Que é recorrente nos vestibulares, a gente vai ver um trechinho, muito importante essa obra. E Primeiras Histórias, de 62, tá? Quais as características aí do Guimarães Rosa, então? Vamos ver. Ele trabalhava novamente aí que nem o nosso engenheiro das palavras, com o universalismo e o regional, versus o regional. Então, ele trabalhava com aquele personagem regional, mas com problemas universais, com características universais e dramas, né, universais. Ele trabalhava também aparecia muito o sertão nas obras dele, tá? A mente do homem sertanejo. Então, começa aí a entrar a coisa da mente, a psicologia, tá? Trabalhava com metafísica, não vai sair. Religiosidade foi. O bem contra o mal, tá? Então, ele apresentava os personagens, o bom contra o ruim, e trazia reflexões sobre isso, tá?
e ele trazia neologismos. O que são neologismos? Ele criava palavras. Tá? Ele criava palavras até para os personagens sertanejos. Tá? E é uma das características mais fortes dele. Ele tinha neologismos e tinha muita análise psicológica das obras dele. Ele é esse cara aqui, com esses gatinhos fofo, gordinho, coisa mais linda, o Guimarães Rosa, tá? Principal obra dele, Grandes Sertões Veredas, tá? Vamos ver um trechinho, então, aí do Grandes Sertões. Ele falava muito sobre o diabo, ele nomeava de várias formas aí o diabo, para não ficar repetindo diabo, 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 tá? Vamos ver, então, o que ele fala. Essa é uma obra que tem, sei lá, muitas páginas. Eu trouxe 2 trechinhos, tá? Da mesma página. Vamos ver, então, o que ele diz e como é essa literatura do Guimarães Rosa, tá? O diabo existe e não existe. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar, não pensava. Não possuía os prazeres, vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Moquém. Quem mói no áspero, não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe. Dou o dito. Abre anúncio. Essas melancolias o senhor vê. Existe cachoeira e pois. Mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma. Viver é um negócio muito perigoso, tá? Esse foi um dos trechos. Vamos ver o outro, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Explico ao senhor. O diabo vige dentro do homem, aos crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou é o homem dos avessos, solto por si, cidadão. É que ele não tem diabo nenhum. Nenhum é o que digo. O senhor aprova? Bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo. E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Tá? Esse aí é o Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Vereda. Muito importante essa obra, tá? Ele é o cara dos neologismos, o cara dos gatinhos, fofinhos, tá bem? Vamos para a nossa última autorinha, para a gente meter pau nas questões, tá? Clarice Lispector, importantíssima, né? Quem nunca ouviu falar de Clarice, que viveu de 1920 a 77, tá? Ela tinha uma característica muito forte, intimista na narrativa dela. Eu vou deixar aqui nos comentários um documentário sobre ela, tá? Não é um documentário, é uma entrevista junto com um documentário. Que tem no YouTube pela TV Cultura. Aí por esse link aí vocês conseguem entrar, tá? E se não conseguirem, é só pesquisar Clarice Lispector, entrevista, TV Cultura, que vocês acham tranquilo. E ali vocês vão entender um pouco dessa característica intimista da Clarice, também a personalidade dela, tá? Ela se mostra nessa entrevista e era uma pessoa muito fechada, muito misteriosa. Ela dava respostas secas, assim, e objetivas, tá? E ela era totalmente genial, assim, incrível. Clarice Lispector, tá, gente? Quais eram as principais obras, então, da Clarice? Perto do Coração Selvagem, de 47, A Cidade Sitiada, de 49, A Paixão Segundo GH, tá? E A Hora da Estrela. Trouxe só algumas, mas ela tem milhares de obras, tá? Ela tem poemas, poesias, tá? Então, só trouxe as principais, assim, para vocês terem uma ideia. Mas ela é uma autora que vocês devem dar mais atenção
no sentido de se aprofundar nela, pesquisar mais sobre a vida dela, porque ela é recorrente também no Enem, e é uma autora muito interessante, tá? Então, quais as características aí da Clarice? Narrativa intimista, tinha uma narrativa psicológica, então ela trabalhava com a psicologia dos personagens, tá? Epifania, as características, introspecção, então eram obras introspectivas, e relações cotidianas. A maioria dos personagens da Clarice, eram personagens femininos, tá? Dos protagonistas eram femininos. Inclusive, tem um filme dessa obra, A Hora da Estrela, tá? Aconselho que vejam, mas nada substitui o livro, mas vejam um filme que é bem legal também. Trouxe um trechinho aí da Hora da Estrela pra gente ver como era a escrita da Clarice, tá? Ela também era outra autora que fazia usava da norma culta, tá? Era a regra dela. E vamos ver um trechinho da Hora da Estrela. É uma obra muito legal. A personagem principal é a protagonista, né? É a Macabeia, tá? E ela traz reflexões sobre as pessoas à margem, né, da sociedade. Ela era uma mulher que era órfã, foi uma criança órfã, perdeu os pais, e ela foi criada por uma tia que maltratava ela. E ela acabou vindo para o Rio de Janeiro, lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, para buscar uma vida melhor. E daí ela era muito inocente, um pouco ignorante, né? Porque faltava estudo para ela. E ela, apesar disso, ela também tinha, se vocês lerem, vocês vão ver que ela tinha questões, ela lançava assim perguntas muito profundas, né? Vamos ver então um trechinho aí da Hora da Estrela, da Clarice. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginavazinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir o gosto bem bom de viver. Se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer, e se tivesse gosto, então defendia-se de morte por intermédio, de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez ela fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Tá? Opa! A morte era uma questão muito recorrente também aí desta obra em específico da Clarice. E a Macabeia ficava se perguntando, né, qual era o destino dela, se perguntava sobre a morte. Aí nesse trecho a gente pode perceber, né, que ela se questionava muito sobre a vida, o destino e a morte, tá? E a história dela, que ela vai numa cartomante, né? A cartomante diz que tem uma estrela brilhando para ela, por isso A Hora da Estrela, tá? O nome do... Vou dar um spoiler para vocês, não quero saber. Mas leiam e vejam o filme, tá? Ela vai à cartomante, assim, no final da história, ela vai à cartomante para saber o seu destino, e a cartomante diz que tem uma estrela para brilhar aí no caminho dela, que ela tem um destino promissor e tal, e os caminhos estão abertos, enfim. E aí ela sai dessa casa da cartomante e é atropelada, tá?
e acaba morrendo. Então, essa cartomante pode ou não ter visto aí o destino dela e preferiu dizer, tu vai ter uma vida. Ela saiu alegre, né, e acabou morrendo. E aí a Clarice traz várias reflexões com isso, tá? Leiam, vocês vão gostar muito dessas reflexões. E é uma obra muito importante. Já caiu no Enem, pode cair novamente. E pode cair em outros vestibulares também. Tá? Vamos ver aí a questão do Enem de 2013. Tem uma questão da Clarice, tá? Ai, tô com alergia no olho. Vamos ver então qual é a questão. Tudo no mundo começou com um sim. É um trecho da Hora da Estrela, tá? Também. Vamos ver, um fragmento. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer. Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que eu estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida. Inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de que, quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Tá? Essa aí é a Clarice. E ela, outra característica aí da Clarice é que ela, em várias obras, ela começa do fim, começa do meio e mistura o fim com o início e assim vai, tá? Vamos ver o que o Enem pediu dessa questão. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano de morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, vou botar uma enquete aí para vocês, vou dar um tempo. Então, alternativa A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens. B. Relata a história sem ter sido a preocupação de investigar os motivos que levariam aos eventos que acompanham. C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais sobre a construção do discurso. D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escrever as palavras exatas. E. Propõe-se a discutir questões da natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Tá? Qual será, então, essa questão? O que se nota? Qual é a peculiaridade do narrador? Vou dar um tempo para vocês responderem. Então, a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária da Clarice, culminada com a obra A Hora da Estrela. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, qual é a característica aí que faz ele ter uma peculiaridade, o narrador, tá? O que ele faz? Observa acontecimentos, relata a história sem ter preocupação de investigar os motivos, revela um sujeito que reflete sobre questões existenciais, admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas ou propõe-se a discutir questões da natureza filosófica. Eu vou voltar ali para o texto para vocês lerem.
Então, aí ela, nesse texto, o que ela traz? Uma reflexão, tá? Bom, qual é a nossa alternativa, então? Nossa alternativa, qual é? O que se nota peculiaridade no narrador? Qual é a voz narrativa peculiar que acompanha a trajetória literária da Clarice? Esse narrador se revela um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre construção do discurso. Vocês percebem? Então, a nossa alternativa é a alternativa C, tá? A gente tem um narrador que reflete sobre questões existenciais, né? Que fala ali, fica refletindo sobre as questões da criação, né, do mundo, da existência, das coisas, do universo e apocalíptico, enfim, são questões, são reflexões, tá? Então a nossa resposta é C. Revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso, tá? Essa é a característica aí da Clarice, ela sempre traz um teor psicológico, reflexão existencial, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, então, que é do João Cabral de Melo Neto, tá? Que aí foi um trecho da poesia Morte e Vida Severina, que caiu no Enem. Vamos dar uma lida aí, todo mundo. Fomos muito severinos. Eu já vou botar a questão para vocês. Espera aí. Ui. Botar enquete já. Opa. Não tô conseguindo. Vou editar, peraí. Morte e Vida Severina, então. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que o custo é a que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Iguais também porque o sangue que usamos bem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia, tá? Essa aí é a morte e vida severina, tá? Então vocês veem aí a crítica social sobre os severinos, sobre o que eles passavam, sobre a realidade, tá? Parece muita regionalidade. Então, nesse fragmento, parte de um ato de Natal. O poeta retrata uma situação marcada pela presença da morte, que universaliza os sofrimentos dos nordestinos. B. Figura do homem agreste, que encara ternamente sua condição de pobreza. C. Descrição sentimentalista de Severino, que divaga sobre questões existenciais. D. Miséria a qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizada na figura de Severino. Opressão socioeconômica a que todo ser humano, se encontra submetido. Tá? Então, qual é a situação que ele retrata nesse poema? Eu não sei se eu consegui botar a enquete para vocês. Ela foi? Bom, a enquete está aí, vocês podem responder o que vocês acham. Qual é a situação que marca esse poema? A presença da morte, a figura de um homem agreste, a descrição sentimentalista, miséria, opressão socioeconômica. Vamos ver então o que pode ser, sobre o que é esta morte e vida severina. Do João Cabral de Melo Neto. Importantíssimo, tá, pessoal? Então, vamos lá.
Qual é a nossa questão? A nossa questão aqui, que é a situação marcada, o poeta retrata é a miséria, tá? Ao qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizada na figura aí do Severino, tá? Então aqui ele trabalha com uma crítica social, com regionalismo na figura aí do Severino e retratando a miséria, tá? Muito bem, tá certa a resposta, tá? Essa é a questãozinha do Enem. Então, nossa aulinha de hoje era isso, tá? Muito obrigada pela aula de hoje. Então, concluindo aí o nosso modernismo com esses autores, 3 autores importantes, tá? Sempre lembrando que tem a prosa e a poesia. E os modernistas eram considerados neoparnasianos, porque cultuavam a forma, tá? E a métrica, tá bem? E esse é o retrato aí da nossa terceira geração modernista, tá bem? Ficou alguma dúvida? Querem alguma questão? Querem alguma dica, alguma coisa? Estou à disposição, tá? Nosso canal no YouTube é Desafio Pré-Universitário Popular. Temos Instagram, Twitter e Facebook. Lá a gente divulga todas as coisas, tá, necessárias, como os links das aulas. Todos os dias divulgamos as aulas que vamos ter no dia, então acompanhem as páginas. E por hoje é só, tá? Até a próxima sexta. Muito obrigado pelo tempo e por esse momento juntos. Um grande beijo e boa noite.